difícil da gente assistir, né? E às vezes, queridos, a gente assiste esse tipo de história em filmes, né? E que a gente nem gosta de assistir esse tipo de filme, não é verdade? Eu não gosto muito. Mas nessa manhã, eu quero falar sobre aquilo que é possível acontecer na nossa vida a partir do momento que Jesus faz parte da nossa vida. Amém? O que precisa acontecer e o que acontece em nós a partir do momento que o Senhor entra nas nossas vidas e o que passa a acontecer nas nossas vidas. Nós temos o testemunho desse menino que a gente assistiu hoje e ele, como todos nós, ainda está passando, amém? Por um processo de transformação, de cura, mas ele tem uma família, amém? No Senhor tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem um lugar de refúgio. Ele está morando hoje junto com os meninos na República do GV, está estudando, é um dos nossos alunos e vai ser um grande homem de Deus. Já é, amém, queridos? É um grande homem de Deus e vai ser usado pelo Senhor. E a palavra de Deus diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor jamais, amém? Jamais me abandonará. Bom, queridos, nós somos feitos de histórias, é isso? Todos nós temos histórias, todos nós temos um passado na nossa vida e todos nós temos algo de que nós podemos olhar para trás e nós não nos orgulhamos. E nós podemos pensar, não gosto de falar nisso aqui. E todos nós temos alguma coisa de que nós diríamos, se eu fosse fazer de novo, eu faria diferente, não é verdade? Mas nessa manhã, amados, eu quero falar sobre um texto que para mim é muito forte e eu gosto muito, eu ministro bastante nas minhas aulas, eu falo bastante sobre elas aqui com vocês, né? Mas nas minhas aulas de raízes de caráter eu falo muito sobre esse texto. E está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Quero ler esse versículo e depois eu quero orar com todos nós, para que o Espírito Santo realmente tenha toda a liberdade de ministrar e falar. Esse texto é bem conhecido e talvez você saiba ele de cor. E a palavra de Deus diz, e não vos amoldeis ou não vos conformeis com este mundo, este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis vontade de Deus para vós. Vamos falar o que está escrito aqui? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu quero então perguntar, quantos aqui desejam muito que a vontade de Deus se cumpra na sua vida? Amém? Você deseja isso? Que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra na sua vida? Amém? Então, vamos pedir isso nessa manhã ao Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós temos tanta alegria quando nós estamos reunidos e nós podemos participar dessa unção tremenda que existe na tua casa, Senhor, na tua presença. Nessa manhã, Espírito Santo, nós queremos pedir que o Senhor seja pessoal, falando com cada um de nós, que teu Espírito Santo possa ir fundo em nós, Senhor, e que cada um seja tocado, confrontado pela tua palavra, e mais do que isso, Senhor, seja transformado mesmo, para que a tua palavra seja penetrante e profunda e ela venha a fazer o efeito para o qual ela foi destinada em cada um de nós, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém, queridos? Então esse texto fala a respeito de nós experimentarmos algo especial da parte de Deus, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes a gente tem aquela impressão de que a vontade de Deus ela é dura, é difícil. Ai, a vontade de Deus, né? Puxa vida, cumprir a vontade de Deus é uma coisa difícil. Mas a palavra de Deus está dizendo que a palavra de Deus ela é boa, amém? Ela é perfeita, mas mais do que isso, ela é agradável. Amém, queridos? Ela é agradável. Mas para que isso aconteça, o que precisa acontecer conosco? O que precisa acontecer conosco?
É isso, renovar nossa mente. Mas tem uma palavra: transformação. Precisa acontecer uma transformação na nossa mente, no nosso entendimento. Então, para mim, a palavra-chave nesse versículo é a palavra transformai-vos, transformação. Amém, queridos? Então, às vezes a gente lê, a gente pensa, não, a principal é não vos conformeis, é renovação da mente, experimenteis. Para mim, a palavra-chave nesse versículo é transformai-vos. Sem transformação, nenhum de nós vai experimentar a vontade de Deus na sua vida. Então, amados, com base nisso, sobre a transformação da nossa mente, do nosso entendimento, eu quero passar algumas verdades a você, quero aplicar algumas verdades em cima dessa afirmação bíblica. A respeito de você mesmo e a respeito de como você se relaciona com as outras pessoas. A forma como eu penso, a forma como a minha mente, como eu penso a respeito de mim mesmo, a forma como eu penso a respeito das pessoas e também a respeito de Deus, vai me levar a me relacionar, ou vai me levar a agir da forma que eu ajo. Então, essa minha forma de pensar vai me levar a agir corretamente ou de uma forma errada. Se você acredita errado, você se comporta de acordo com o que você acredita. Se você acredita, por isso a palavra de Deus fala tanto sobre a nossa fé, sobre a forma que nós devemos crer. Por isso nós temos a palavra de Deus como a nossa regra de fé. Nós temos algo onde nós nos baseamos para que nós possamos crer, que é exatamente o oposto do que é pregado em muitas filosofias que tem a ver até com o humanismo. Você precisa acreditar em você mesmo. Você tem que acreditar na sua própria força, naquilo que está dentro de você. Amém? De uma certa forma. Amém? Porque é óbvio que Deus te fez uma pessoa especial, Deus te fez uma pessoa única, o Senhor colocou um temperamento especial em você, e tudo isso é muito legal. Tudo isso é para a glória do Senhor. No entanto, quando nós pensamos de nós mesmos, além daquilo que convém, nós vamos agir de forma errada. Quando nós pensamos a respeito de nós mesmos, aquém daquilo que convém, também nós vamos agir de uma forma errada. Porque o Senhor não deseja que nós tenhamos uma imagem a respeito de nós errada, que seja uma autoimagem, por exemplo, equivocada, ou uma imagem que você se acha superior, ou uma imagem inferiorizada. Mas eu quero entrar mais fundo com você nisso. Quando você é do Senhor, querido, existe algo, essa palavra transformação, lá no original, ela tem a ver com a palavra metanoia. E essa palavra metanoia tem a ver com a palavra metamorfose. Então nós vamos pensar, eu até tinha separado, eu esqueci de passar para os meninos lá na mídia, mas eu quero que você pense comigo então numa lagarta que vai se transformar numa borboleta. Essa lagarta, ela não tem a capacidade de voar, ela não é bonita, ela tem um monte de perninha, ela é feia, ela na verdade tem um aspecto asqueroso, ela é fácil de ser pisada, ela é fácil de ser, qualquer pessoa pode, por exemplo, jogá-la fora, ela tem um aspecto feio, o jeito que ela anda é meio desengonçado. No entanto, naquela lagarta existe um potencial para que ela um dia seja uma borboleta bonita, que chame atenção e que pode voar bem alto. Amém? E que vai ajudar num processo que se chama polinização. Nós podemos olhar então para uma lagarta e entender, queridos, que em Deus, quando nós nascemos de novo, existe algo que acontece conosco, que o Senhor nos dá sementes. O Senhor coloca em nós já nascemos, e o Senhor coloca em cada um de nós potenciais que precisam ser desenvolvidos, queridos. Você não vai ter uma árvore pronta, mas o Senhor vai te dar sementes, e você precisa cuidar dessas sementes para que elas se desenvolvam, para que elas produzam frutos, e de acordo com a semente que você semear, vai ser o fruto que vai acontecer depois, e a árvore que você vai ter depois, e os frutos que vão dar, amém?
Então, você precisa se olhar como um potencial. E essa transformação, essa metanoia que precisa acontecer na sua mente, então ela tem a ver depois com a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. É preciso dar um passo, você tem que dar um passo em direção à transformação. Então eu quero te dizer, essa lagarta, ela vai andar durante um tempo como uma lagarta, mas vai chegar um momento que vai começar a acontecer um processo dentro dela natural, um incômodo, algo que é científico lá dentro dela, né? Que ela vai ter que ir para um lugarzinho e ela vai ter que grudar num pauzinho e parar, porque uma transformação vai começar. E vai vir em volta dela uma película lá, que eu não sei também se chama casulo, igual, acho que é um casulo, né? E tem outro nome também, que agora não está me vindo na mente, mas é um casulo que então vai se envolver em volta dela. E durante um tempo, talvez ela fique até mais feia do que a própria lagarta. Algo desprezível. Está lá. Está feio. Acho que acabou, não? Está lá feio, parece um pauzinho seco, parece um nada. Mas enquanto ela está lá, quieta, parada, existe um processo que está acontecendo dentro delas. Amados, muitas vezes na nossa vida com o Senhor, nós vamos passar de lagartas a borboletas. E eu quero dizer que a nossa vida com o Senhor, ela é cíclica. Isso não vai acontecer uma vez só na sua vida. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 18 anos, a gente estava começando a namorar, e eu tinha muita fome de Deus, eu era aquela menina que estava lá na frente e tal, eu estava sempre, né, eu sempre sentava na frente, eu sempre estava lá, se tinha um apelo eu estava lá, né, louvor e tal, e enfim, nos acampamentos, eu estava em todas as coisas, não porque eu era filha do pastor, mas porque eu realmente amava o Senhor, eu amava a casa do Senhor, e a gente tinha uma fome de Deus muito grande, e eu me lembro que nós passávamos por um processo na própria igreja de transformação, de momentos que o Senhor estava nos levando de uma revelação para uma outra revelação, para um outro momento, e eu tinha uma euforia dentro de mim, e nós estávamos então numa época do ministério do meu pai, nós estávamos passando por uma transição no ministério do meu pai, e eu acho que eu já contei aqui em outros momentos, e meu pai estava ligado a um ministério, que era um ministério, um pastor, um ministério apostólico, que era do interior do estado de São Paulo na época, e ele era tremendo, esse homem, mas esse pastor que era muito amigo do meu pai, e ele era ligado a um ministério nos Estados Unidos, ele entrou por uma linha meio perigosa, e ele começou a entrar por um isolamento e tal, e os pastores ligados ao meu pai, ligados a ele, começaram a perceber, e começaram a alertá-lo, e ele se fechou, ele falou, não, ou você fica comigo ou você está fora. Então, outros pastores muito experimentados por Deus, muito fortes, disseram, não, você está errado, e começaram a confrontar esse pastor, e o meu pai foi um deles. Mas esse pastor, ele era muito eloquente. Hoje falando, eu consigo enxergar muita coisa que na época eu não conseguia. E eu era muito jovem, e principalmente eu e meu irmão, um dos meus irmãos, o Davi, que é pastor hoje em Londrina, nós éramos muito impetuosos, o Davi também é muito, né, assim, ousado e tal, e o Davi, e eu e o Davi, e esse pastor, ele tinha um poder de persuasão muito grande, e ele me chamava de filha, e ele chamava o Davi de filho. E quando nós íamos para acampamentos e tal, ele falava, vocês são especiais. E ele muitas vezes pegava o microfone, ele falava, Velma, você tem uma palavra profética, profetiza. E ele me impulsionava, e ele realmente me ajudou em muitos momentos no meu ministério. E eu tinha então um apego muito grande a esse pastor. E o Davi também. E foi a época que o Davi e o Jonatas estavam fazendo, eles faziam engenharia em Taubaté, e eu estava em Londrina, e era a época das cartas, porque nós não tínhamos e-mail na época, não tinha internet, e nós escrevíamos, e telefone era caro, a gente podia telefonar, a gente se telefonava, acho que uma vez cada 15 dias, e eu escrevia para os meus irmãos, né? Eu escrevia para o Davi, ele escrevia para mim, e aí, o que está acontecendo? Ah, Davi, ora, o papai está resistente, e tal, e o pastor fulano, está acontecendo isso, está acontecendo... E a gente orava, intercedia pelo meu pai,
para Deus abrir os olhos do meu pai. Porque meu pai estava ficando cego. De tanto fervor que nós tínhamos. Quando você crê errado, você age errado. Você age em cima do que você crê. E queridos, eu realmente cria. Eu realmente cria que ele era um homem de Deus. Eu estava com meu coração inteiro ali. E eu tenho muito temor quando eu vejo pessoas debaixo de espíritos de engano. E quando estão indo por caminhos de doutrinas. E nós precisamos ter muito cuidado quando nós julgamos pessoas. Porque muitas pessoas estão realmente enganadas por espíritos malignos. Amém, queridos? Ninguém está indo ninguém está fazendo coisa errada. Estou indo para o inferno, que legal, vou queimar com capeta, vou queimar o resto da vida. Não é bem assim, né? A pessoa não tem a consciência, não tem a revelação, os olhos não foram abertos, e nós precisamos orar. E eu me lembro que isso durou algum tempo, e quando nesse processo todo, Deus me deu um sonho um dia, e esse sonho, eu não tenho tempo para contar todo, mas Deus falou claramente, muitas vezes Deus fala comigo em sonhos, e Deus me mostrou, Deus me escancarou em sonhos, e logo depois, veio um pastor na nossa igreja, e ele veio impor as mãos, né? E foi na época que eu estava começando a namorar o Paulo. E ele orou por mim, ele disse: Velma, eu vejo você, Deus levando você, você vai voar muito alto. Mas Deus está te colocando agora para dentro do casulo. E vai ficar muito apertado. Vai incomodar, vai ficar escuro, vai doer, você vai se sentir sozinha. Você vai passar por momentos onde você vai ter que clamar sozinha. Você, por fora, ninguém vai saber o que está acontecendo. Por fora continua tudo igual. Mas lá dentro, Deus está mexendo com você. Deus está agindo no teu coração. Porque vão ser transformações que vão ser para o teu futuro. Que vão ser transformações onde Deus vai estar moldando o seu caráter. Onde Deus vai estar te ensinando você se quebrantar. E aquele dia, queridos, eu chorei muito na presença de Deus. Eu chorei muito, e eu lembro que eu até fiquei pensando, falei, puxa, mas eu vou me sentir sozinha, eu tô namorando um cara tão legal, né, um menino de Deus e tal, né, e não tem a ver com isso, entende? Não tem a ver com companhia, tem a ver com intimidade com o Senhor, tem a ver com teus momentos. E eu posso dizer para vocês, queridos, que aquele não foi o único momento na minha vida que eu fui para o casulo do Senhor. Mas aquele foi um momento onde Deus precisou me levar para o casulo. E eu pude passar por aqueles momentos, foram momentos muito especiais na minha vida. E sabe, queridos, a partir do momento que você é uma nova criatura, um processo de transformação precisa começar a acontecer na sua vida. Vez após vez eu tenho dito aqui pregando, que se você está servindo ao Senhor, e você hoje é a mesma pessoa que você era há uma semana atrás, tem alguma coisa errada. Porque você precisa estar em constante processo de transformação na sua vida. Amém? O Senhor começou um processo de transformação e Ele só vai terminar quando Jesus voltar ou quando o Senhor te recolher. Amém? Nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Sabe, queridos, eu quero que você pense essa questão, por exemplo, para você visualizar melhor. Quando você pensa errado, você age errado. Pensa um elefante de circo. Ele é condicionado, ele é treinado desde novinho, então ele é treinado lá com chicote. Graças a Deus hoje não pode mais ter esses bichos presos, né? Que é horrível isso. Mas ele é treinado então a ficar lá preso. E ele é preso, se você for ver, eles prendem uma das patas, uma das pernas do elefante, às vezes é uma cordinha, não é nem uma corrente fininha, e prende numa estaca lá. Ele não é preso como os leões dentro de jaula, os tigres. Ele é preso, ele fica fora, e ele tem um espacinho, e ele anda, e de repente a pata puxa, e ele volta. E a pata puxa e ele volta. E a gente tem vídeos, né, feitos em momentos assim onde tem alguma coisa acontecendo, um incêndio e tal, e que começa aquela bagunça, aquela coisa, e o animal então se assusta e ele puxa e aquilo sai no mesmo momento. Por quê? Porque aquilo não seguraria ele. Ele está pensando errado.
Ele acha que aquilo lá está segurando ele, mas de fato aquilo lá não quer dizer nada. Mas como ele imagina que aquilo tem uma força tão grande sobre ele, ele fica preso a vida inteira naquela cordinha, sem imaginar a força que ele tem. E eu quero afirmar nessa manhã que existem muitos homens e mulheres de Deus que o Senhor libertou, que o Senhor chamou para a liberdade foi que Cristo vos libertou da escravidão do pecado. Eu tirei vocês do império das trevas e vos transformei para o reino do Filho do seu amor. O Senhor disse isso lá em Efésios, a palavra de Deus diz isso, mas muitos continuam ainda, mesmo sendo livres, continuam presos, porque Satanás continua dizendo para você, você ainda está preso. Eu ainda tenho domínio sobre a sua vida. Eu continuo segurando você. Está vendo esse teu sentimento? Está vendo essa área da sua vida? Eu domino ainda você. E você continua ainda como um elefante, preso por uma cordinha. Será que isso que nós assistimos na vida desse personagem hoje, essa mãe, que até tentou matar esse filho, isso era uma cordinha? Queridos, que história desse menino. O Senhor tem feito, eu quero animar vocês a assistirem todas essas séries, todos os vídeos dessa série. Está lá no Facebook? Está lá no Facebook, você pode assistir. Como que acessa? Entra na página do GV, você vai ver todos os vídeos dessa série. Jovens têm sido ganhos para Jesus através desses vídeos. Coisas tremendas têm acontecido através desses testemunhos. Eu sei que muitos outros, quem sabe nós podemos fazer entre os adultos aqui. Já pensou que lindo? Vamos pensar, fazer um projeto também com o Felipe sobre famílias e casais. Mas, queridos, a chave é a transformação. Sabe, pior do que um comportamento errado, porque muitas vezes a gente tem um comportamento errado, mas é durante um momento. Mas muito pior do que um comportamento errado é uma mentalidade errada. É quando você pensa errado. E muitos servem a Deus como se tivessem trocado apenas de uma escravidão. Eu era escravo do pecado e agora eu sou escravo do Senhor. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Então a palavra aqui é transformação, metanoia. Amém. Eu quero mostrar para vocês duas histórias nessa manhã para ilustrar o que eu estou falando hoje. Abre comigo tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. E eu quero te mostrar como nós, muitas vezes, vivemos dentro de uma situação onde nós aparentemente temos tudo para sermos as pessoas mais felizes, livres, realizadas, mas nós não conseguimos estar felizes. Nós não conseguimos ver a bênção de Deus. Nós temos uma família, nós temos filhos, nós temos casa, nós temos irmãos, nós temos igreja, mas as coisas não vão bem. Você olha e você não está feliz. Você não está bem. Você está angustiado, está amargurado, tem alguma coisa que está ruim dentro de você o tempo todo. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 14. Davi, vestindo o éfode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com brados de alegria e ao som jubiloso das trombetas. Entretanto, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela. E ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Eles trouxeram a arca do Senhor e a depositaram na tenda de Davi, que lhes havia preparado. E Davi ofereceu a Yahvé holocaustos, que são os sacrifícios queimados, e ofertas de paz e de comunhão. Versículo 20. Então Davi retornou para a sua casa, a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical,
filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel nesse dia. O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real, ficando apenas com túnica de linho, em frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: foi na presença do Senhor que eu dancei, foi de júbilo e louvor que celebrei a Yahvé, que me escolheu em lugar do seu pai ou qualquer outro dos seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Yahvé, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e a me alegrar. E muito mais ainda, exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas de quem falas. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca mais gerou um único filho. Nunca gerou um único filho. Queridos, nós temos a história aqui de uma mulher, filha de rei, esposa de rei. Filha de rei, princesa. Esposa de rei, rainha. Ela tinha uma posição. Desde criança, ela já era nobre. Ela já nasceu com tudo. Todas as coisas, a melhor comida, as melhores servas, os melhores lugares, as melhores roupas. Ela tinha acesso a boas coisas. Ela também tinha acesso aos sacerdotes, às comemorações de Israel. Ela tinha acesso aos cultos, à presença de Deus. Provavelmente ela tinha um lugar privilegiado nas celebrações. E sabe, nessa situação aqui, vocês sabem o que aconteceu aqui? A arca do Senhor tinha sido levada, e nessa ocasião, eu não tenho tempo de contar tudo, você pode ler depois, mas aqui Davi está trazendo de volta a arca do Senhor com muito temor, porque situações tinham acontecido com a arca do Senhor anteriormente, e Davi então com muito temor, ele vai trazendo a arca do Senhor de volta, e a palavra de Deus diz que ele vai trazendo, e no caminho, ele dá 6 passos com os sacerdotes, a cada 6 passos, para todo mundo, e ele sacrifica diante do Senhor, holocaustos, e eles continuam, e ele sacrifica, e aquilo é um ritual, e eu imagino o que estava acontecendo, uma unção de Deus, aquela presença do Senhor acompanhando, uma alegria. A arca do Senhor está voltando para a nossa terra, está voltando para Jerusalém. Olha, nós preparamos um lugar, nós vamos ter de volta. Está ficando sem aqui. Nós vamos ter de volta a presença do Senhor. E então Davi, jubiloso, Davi com seu coração cheio de júbilo, ele está voltando, e num momento onde aquelas danças estão acontecendo, e o júbilo está acontecendo, Davi começa a dançar, e ele tira a sua capa de rei. E quando ele tira aquela capa, ele começa a dançar, e a palavra de Deus diz que o negócio começa a subir, descer lá, a roupa e a capa, e provavelmente as coisas lá devem ter aparecido. Ficou meio, talvez, lá, exposto. Mas sabe, queridos, naquela hora não era tão importante isso. Isso me faz pensar que muitas vezes a nossa mente está mais preocupada com algumas coisas que nós temos apego, com o que as pessoas estão vendo, com o que estão pensando de mim, o que vão falar de mim, mas como que eu vou ficar diante dos outros? E a minha posição? Mical, esposa de Davi, a atitude dela diante do rei foi: você se tornou desprezível. Uma outra tradução diz: um homem vulgar. E ela falou para ele: na verdade, você está sendo comparável às escravas que você está dançando junto, aos das classes mais baixas. Você está se comparando às pessoas da classe mais baixa.
Sabe, queridos, existe algo que precisa perder o valor quando a nossa mente é transformada. Tem a ver com posição. Uma mente transformada que quer a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, não está preocupada com posições. Não está preocupada com títulos. Não está preocupada com o que vão pensar ou o que vão dizer de mim. Por isso, eu quero que você saiba uma coisa. Nesse lugar, nessa igreja, nós incentivamos os nossos supervisores, os nossos líderes. Tem apelo. Deus está falando com você, seja o primeiro a vir aqui ajoelhar. Aqui não tem esse negócio de que vão pensar se um supervisor ou um pastor vier para o apelo. Mas o que é isso? O pastor e o supervisor têm que vir orar pelas pessoas? Como que ele pode vir aqui na frente? Não. Venha. Deus está te tocando. Tem área que precisa ser todos nós. Quando eu estou pregando aqui uma palavra, eu sou a primeira pessoa que Deus está falando. Que Deus está acabando. Amém, queridos? E é isso, e eu quero que seja assim. Nós desejamos, nós os pastores, esse é o nosso coração. Eu já participei, eu já fui em muitos lugares onde é assim, pastor não se mistura, pastor não pode ir para apelo, o que vão pensar, o que vão falar. Aqui não é assim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque nós cremos que isso não é o que Deus nos chamou para fazer. Amém? O Senhor não está interessado, e você não deve ter os seus olhos nisso. Sabe, ela poderia ser realmente a rainha, mas ela era escrava de uma posição. Ela era escrava de aparência. Ela era escrava de o que vão pensar de nós. Ela era escrava de como vão nos olhar daqui para frente. E a tradição como fica. Meu pai sempre fez assim, minha mãe sempre fez assim, meus avós, meus irmãos ainda fazem assim. Não posso mudar de religião, porque foi uma tradição na minha casa. Quantas vezes eu ouvi isso? Pessoas quebrantadas, vindo até nós num culto muitas vezes, vindo até nos visitando, dizendo, nossa, Deus me tocou tanto nesse culto, Deus falou comigo, mas eu não posso mudar de religião. Eu não posso trair meu pai e minha mãe. Todos na minha casa têm a mesma religião e vão no mesmo lugar, eu não posso fazer isso. A preocupação maior com o que vão pensar, com as tradições. A palavra do Senhor fala que nós precisamos deixar aquilo que tem a ver com as tradições, até a palavra de Deus diz as vãs tradições dos nossos pais, porque isso não tem importância diante do Senhor. Eu não estou falando para você desprezar os seus pais. Nós pregamos para honrar os seus pais, mas existe algo que é mais importante do que honrar o seu pai e mãe, e é honrar a presença do Senhor. Você vai continuar honrando seu pai e sua mãe, como pai, como mãe, mas você vai dizer, Senhor, é diante de Ti que eu vou me honrar, que eu vou me quebrantar, é diante de Ti, Senhor, que eu preciso, é da Tua presença que eu preciso, Senhor, não é de posição, não é de tradição, é da Tua presença, Senhor. Eu preciso de uma mente transformada. Sabe, queridos, uma coisa que acontece com quem fica do lado de fora do mover e da unção de Deus, é que fica uma pessoa crítica. Quem não faz parte do mover de Deus fica olhando pela janela. Mical devia estar lá dançando com o marido dela. Eu não ia pensar duas vezes. Imagina se eu visse meu marido lá levantando o negócio, eu estava lá junto com ele. Ou eu ia segurar a sainha dele, né? Vamos segurar a sainha aqui. Ou eu ia estar lá com ele, aleluia. Quer dizer, eu ia estar lá com ele de qualquer jeito. Mas, queridos, o que ela estava fazendo olhando da janela? E janela, lá do palácio, eu imagino lá de cima. E olhando para baixo, ainda com o nariz empinado. Quem fica olhando pela janela fica crítico. Você sabe que você pode estar aqui dentro da igreja olhando pela janela? De repente está um monte de gente aqui dançando e tal, e gente caindo, e você, sei não, né? Ou você, ai, tudo falso aquele ali, conheço aquele lá. Conheço aquele ali que tá fingindo ali, ó, que está levantando a mão. Conheço aquele ali. Ih, meu marido aqui, tudo fingimento. Sabe, olhando pela janela.
Quem falou que você tem que... Deus chamou você para você fazer isso? Aqui é lugar de você se preocupar com você, de você ir para a presença do Senhor. Sabe, tem olhos críticos, olhos de desprezo quem fica do lado de fora do mover de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Muitas vezes nós mesmos é que estamos voltando lá e amarrando a cordinha no nosso pé. Ah, não, estou sentindo falta da cordinha no meu pé. Ah, não, deixa eu voltar para o casulo de novo. Estava mais quentinho lá. O casulo faz parte, mas é só parte do processo. Amém? Deus te chamou para voar, amém, querido? Você foi chamado para voar. Todo comportamento errado é baseado naquilo, em algo errado que você crê. Sabe quando uma pessoa diz assim? O negócio é o seguinte, essa é a minha verdade. Eu não sei qual é a sua verdade, mas essa é a minha verdade. O que é isso? Minha verdade. Minha verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Esta é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Jesus é a verdade. Amém, queridos? Por trás de todo pecado, tudo que a gente comete de pecado, que começa na mente, a palavra do Senhor diz que começa, o pecado, ele primeiro é concebido aqui. Né? Eu não vou entrar nesses pormenores hoje, mas eu quero só dar uma pincelada nisso. O pecado começa sendo concebido na nossa mente. Você começa primeiro pensando e tem a ver com todo um processo. Por trás do pecado existe um pensamento errado, pecaminoso, uma mentira, algo que você vai acreditando naquilo que você vai contando. Por exemplo, vou dar só um exemplo para você. Esse pensamento impuro que eu estou tendo não vai fazer mal para ninguém. Só eu que estou tendo. Não estou incomodando ninguém. Não estou fazendo mal para o meu marido, não estou fazendo mal para os meus filhos. Ah, não. A minha namorada nem sabe desse aqui. Isso aqui é só comigo. É uma mentira isso. Você está pecando já contra o Senhor. Quando você está alimentando. Isso começa desse jeito. Um pensamento impuro. E começa na sua mente. E depois de uma coisa vai chamando a outra e vai chamando a outra. Eu quero rapidamente te dar um outro exemplo. Antes disso eu quero só dizer. Mical pensava errado. Por isso ela agia errado. Mical desprezou Jesus em casa. Nós estamos vivendo Jesus em casa. Nós temos oportunidade nesses dias de ter Jesus em casa. Talvez as coisas não sejam tudo legal. Marido legal, filho legal, finanças legais, tudo legal. Né? Tiago fazia assim quando ele era pequeno. Chegava na frente do espelho, fazia assim. Falava, mãe, tô lindo. Né? Talvez você não olhe para a sua vida e você fala, tá tudo legal na minha vida. Mas eu tô te desafiando nessa manhã. Tô dizendo para você, permita que a sua mente seja transformada pelo Senhor. Para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para você. Outro exemplo que eu quero te dar, 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ver a outra história. Eu gosto muito de falar de mulheres, ok? Também falo sobre homens, mas hoje eu estou falando de mulheres. 2 Reis, capítulo 5, no versículo 1 diz assim: Naamã, chefe do exército do rei de Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel,
que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim e assim falou a menina israelita. E o rei da Síria respondeu: vai depressa com essa carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Até aqui por enquanto. Aqui nós temos a história de um homem que chama Naamã e fala que ele é o comandante, ele é o principal, né? O cara mais poderoso, o chefe do exército, o comandante do exército do rei da Síria. Neste momento, a Síria era o povo mais poderoso da terra, de maior conquista. E esse comandante, ele estava vencendo, ele tinha vencido muitas batalhas. E a palavra de Deus diz que o Senhor dava muita vitória para ele. E a palavra de Deus diz então que ele era grande, ele era conhecido, ele tinha honra, ele era muito poderoso, mas ele tinha uma doença grave de pele. Em outra tradução diz, depois se você ler todo o capítulo você vai ver, ele era leproso. E a lepra não tinha cura. Na verdade, os leprosos, eles eram colocados de lado, eles eram excluídos, eles tinham que viver à parte da sociedade, eles não poderiam ficar com outras pessoas, porque era uma doença altamente contagiosa. Bom, no versículo 14 diz assim: então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus. Dá licença um pouquinho antes de eu ir para cá. Naamã então foi para Israel, procurou o profeta, como a menina havia dito. Quando ele foi para Israel, numa das conquistas, Naamã levou cativa, como escrava, uma garota. Para chamar de menina, ela deveria ter menos do que 15 anos. 13, 14 anos talvez. Entre 12 e 15 anos, nós não sabemos, tá? Mas ela era uma garota, provavelmente entre essa idade. Queridos, vamos pensar, essa menina foi levada para ser escrava. Ela foi levada cativa. Ela não foi convidada para, vamos trabalhar de babysitter para minha, né? Vamos lá trabalhar de babá para os meus filhinhos? Vamos lá cuidar da... Não. Ela foi levada cativa. Ela foi pega como um despojo de guerra. E ela foi levada cativa. Imagina uma garota sendo tirada dos pais. E foi assim que essa menina foi para a Síria. E ela servia esse comandante, que era um cara de guerra, poderoso. Então eu quero que você imagine esse homem que anda a cavalo, que usa aquelas roupas de couro com partes de ferro, né, tal, bem grandão, provavelmente o máximo possível coberto do seu corpo por causa da lepra. E quando ele chega em casa, na hora que ele tira aquela roupa, aquele mau cheiro de carne podre. E como ela era serva da sua senhora, era alguém que ficava próximo, nos aposentos. Então, provavelmente, essa moça tinha acesso ao comandante, a Naamã. Ela via como ele era. Queridos, essa menina, vendo a situação do seu senhor, qual poderia ser a atitude dela? Ela poderia ser uma pessoa extremamente revoltada. Concordam comigo? Alguém com muita raiva. Alguém que o tempo todo procuraria fazer alguma coisa para se livrar. Alguém que o tempo todo estaria amargurada. Falaria, bem feito. Esse homem me tirou da minha casa. Tomara que ele apodreça. Tomara que ele morra logo. Tomara que aconteça alguma coisa com ele. E essa palavra tomara é a palavra na Bíblia, é Oxalá, né? Na tua Bíblia talvez tenha escrita Oxalá ou tomara, em algumas traduções. E ela diz para sua senhora, Oxalá, tomara, o meu senhor pudesse ir a Israel e conhecer o profeta que tem lá, porque se ele fosse até o profeta, ele tocaria nele, o curaria e ele ficaria livre da sua lepra. Queridos, essa menina tinha relacionamento com Deus. Amém?
Essa menina era escrava, mas essa menina era livre. Essa menina tinha uma mente transformada. Eu quero dizer para vocês com toda a minha certeza que uma metanoia com certeza já tinha acontecido na mente dessa menina, mesmo sendo tão nova. E eu quero dizer para vocês que uma criança, nós cremos nisso para as nossas crianças. Queridos, vocês não têm noção o que está acontecendo nesse Interns Kids contraturno aqui. Está sendo tremendo. Os pais que têm filhos aqui sabem o que acontece aqui no Vida Kids com as nossas crianças. Você, papai e mamãe, você tem uma responsabilidade tremenda de ministrar para os seus filhos. Amém? A gente está dormindo lá com a Alice, né? E a gente conversa, ela vai fazer 2 anos. E a gente vai conversar com ela, a gente fala, Alice, hora de dormir, hora de falar com quem? Com Jesus. E a gente faz algumas perguntas. A Bíblia é a palavra de Deus. Então ela já, talvez, ela não tem noção completa nem do que ela está falando. Mas sabe o que está acontecendo? Está tendo uma transformação na mente dela. Já está sendo encucado na mente dela, na cabecinha dela. Princípios da palavra de Deus. Essa noite o vovô ficou até tarde contando história bíblica. E a gente ficou recitando texto bíblico, versículo para ela. Ela gosta que fala coisa repetida assim. E a gente ficou falando Salmo 23, vários salmos falando para ela. E ela prestando atenção. E ela ficava batatinha, batatinha. Que era batatinha quando nasce, né? Então a gente falava batatinha e ia de novo para o versículo. Falava batatinha e ia para o versículo. Mas queridos, é isso. E essa menina, ela tinha uma mente transformada. E ela disse, Naamã, minha senhora, se o meu senhor fosse lá. Essa menina até poderia ser chamada de escrava. Até podiam dizer que a condição dela era ruim. Até podia servir os outros. Assim como você pode olhar para você. Sabe esse menino? Vocês ouviram o testemunho dele no final? Ele volta para a mesma geladeira. E ele fala, às vezes com comida, às vezes sem comida. Aleluia! Servindo ao Senhor. Talvez você vai voltar hoje para sua casa e você vai dizer assim, sabe, ainda está difícil, mas a minha mente está sendo transformada, amém? Deus está fazendo algo diferente na minha casa, na minha vida, na minha mente. O Senhor está me transformando e eu vou experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. E amados, essa menina, que nós nem sabemos o nome, ela foi levada cativa, mas ela não era cativa. E aqui no versículos seguintes, eu só vou dar para você, depois você pode ler na sua casa. Do versículo 15 em diante, até o 17, mostra que então o profeta falou que Naamã deveria entrar no Jordão, se banhar 7 vezes. E ele se banhou 7 vezes, e Naamã então queria dar toda aquela prata, todo aquele ouro, aquelas vestes festivais como presentes. E Eliseu falou, não vou aceitar. Não se paga para homem de Deus o que se... Não é assim, não se paga bênção para Deus o que se faz. Amém? Também é uma outra lição que a gente tem que aprender. Não tem preço. Amém? Milagre não tem preço, bênção de Deus não tem preço, nada paga uma vida com Deus, nada. Amém, queridos? E aí Naamã fica tão tocado que ele fala, então me deixa levar um punhado de terra de Israel, porque eu quero chegar na minha terra e eu quero fazer um altar ao Senhor. E eu quero levar um pouquinho dessa terra para eu fazer um altar, porque eu nunca mais vou adorar aqueles deuses da Síria. A partir de hoje, eu sei quem é o verdadeiro Deus, e é o Deus de Israel. Queridos, uma menina, uma garota, vocês imaginam essa menina? O que ela foi? O canal de Deus. Esse comandante tinha influência sobre tantas pessoas. Ele voltou com o que ele falou. O que foi que ele falou para esse rei da Síria? Para as pessoas que ele voltou são. É claro que as pessoas fingiam só que não sabiam. Vocês acham que as pessoas não iam sentir o cheiro nele? Que não tinha comentário de todo mundo que ele era leproso? Todo mundo sabia que ele era leproso. Provavelmente ninguém falava. Aquele homem era um testemunho vivo, porque alguém teve uma mente transformada, aparentemente sendo cativa, mas ela era livre, queridos. Quantos de nós têm situações hoje
Que nós dizemos, eu não posso falar. A minha vida está muito ruim. Você não sabe, pastora, como que é o meu casamento. Você não sabe o que eu vivo. É horrível. Se Deus não mudar essa situação, eu não sei o que vai acontecer comigo. E nós nos queixamos, e nós estamos nos lamuriando, e nós estamos criticando, muitas vezes até mesmo da janela, olhando a unção de Deus com olhos críticos. Porque a nossa mente não foi transformada, porque nós não temos permitido que aconteça uma metanoia dentro de nós. Eu quero pedir para os meninos virem aqui. Sabe, queridos, eu posso olhar para essa menina e eu posso dizer que ela tinha um coração compassivo, longânimo, misericordioso. Por que não dizer cheio do Espírito Santo? E eu quero ousar dizer mais. O profeta não quis receber aqueles presentes. Você pode imaginar comigo? Só vão imaginar. O que será que esse Naamã quis fazer para essa menina quando ele voltou para a casa dele? O que será que aconteceu a partir daquele dia para aquela menina que foi usada como um canal de Deus? Queridos, a Bíblia não conta, independente do que aconteceu depois. Eu creio que nós um dia vamos encontrar essa menina na glória, amém? E eu fico pensando nas nossas vidas, e como nós temos gasto os nossos dias aqui. Quando você pensa errado, você age errado. Você hoje precisa de uma revelação pessoal de quem Jesus é, como teu Senhor e como teu Salvador. Tem algo que eu falo na Raízes de Caráter que eu quero falar para vocês aqui. Um pensamento que não é meu, eu tirei de um livro, quero dizer para vocês, não me lembro agora o autor, mas é assim: semeie um pensamento, colha um ato. Semeie um ato, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Tudo começa aqui. Você pode ser transformado a partir de que você mude a sua mente. Pensamentos que você tem, que você alimenta. Você pode hoje buscar no Senhor ter uma mente transformada. Eu te dei 2 exemplos, mas tem tantos exemplos bíblicos. Nós podemos pensar em José, que foi escravo. Você sabe que quando a gente lê toda a história de José, nenhum pecado é relatado sobre José na palavra de Deus. Nada é apontado na vida de José. José foi injustiçado, foi maltratado, ele foi vendido, ele foi rejeitado, inferiorizado, maldisseram dele, mal falaram dele, né? Tantas coisas. Mas José, com certeza, constantemente, ele estava dizendo: Senhor, renova minha mente. Renova minha mente. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Será que nessa manhã nós vamos ficar em pé nos nossos lugares? Você precisa permitir que nessa manhã o Senhor faça isso na sua mente? Aleluia. Aleluia. Eu quero te desafiar, querido, a pensar naquelas situações que você só tem reclamado. Quero que você feche os teus olhos, pense nos seus olhos e pense agora. Qual tem sido situações na sua vida onde você só tem reclamado, você tem olhado com olhos críticos? Você olha e você diz: isso aqui não dá certo, não vou conseguir, não tem mais jeito. O que você olha e você diz: isso não dá mais? Sabe, queridos, aquela menina nem estava na casa dela, mas ela levou Jesus em casa, sendo uma escrava, porque ela era livre. Aonde você estiver, você pode levar Jesus em casa. Aonde você for,
Jesus em casa. Eu sei que nós estamos quase em cima do nosso tempo, mas se você nessa manhã precisa, eu quero te chamar rapidamente a dar um passo aqui à frente. Vai ser uma atitude de fé onde você está dizendo: Senhor, eu estou me posicionando nessa manhã, eu estou dizendo chega. Enquanto nós cantamos essa canção, você vai vir aqui à frente, nós vamos orar, guerreando no Senhor. Nós estamos dizendo: Senhor, chega, eu não vou mais pensar errado, Senhor. A partir de hoje, Senhor, eu creio numa transformação na minha mente, em nome de Jesus. Venha, querido, venha. O Senhor está com você.